Olá, tudo bem aí com vocês? Começando a semana aí com um bom astral, com a energia toda espiritual, né? Abençoando aí vocês. E eu vou ensinar hoje uma magia, é muito fácil de fazer para imóveis, tanto para compra e venda de imóveis, como também para locação. É uma magia muito simples. Então, você tem algum imóvel aí que você quer alugar ou que você quer fazer, assim, vender, então faça essa magia. Qual é o dia para fazer, o dia bom da semana para fazer essa magia? É na quinta-feira, que é dia de Júpiter, né? Na Fraternidade Branca, eu trabalho muito com o calendário da Fraternidade Branca. A gente tem uma dupla, né? Na quinta-feira, que é a deusa romana Fortuna e Deus Júpiter, tá? Porque na Fraternidade Branca a gente trabalha com os raios. E quinta-feira é dia do raio verde, aonde ancora Júpiter e a deusa romana Fortuna. Então, o ideal é fazer na quinta-feira. Então, vocês vão fazer um quadrado de velas. São 4 velas verdes para ancorar bem aí a chama verde da fraternidade. Então, cada pontinha aqui faz um quadrado, né? Com 4 velinhas. Pode ser vela de 7 dias, pode ser vela palito, como vocês preferirem. Mas eu sempre falo aqui, se vocês forem fazer com a velinha de 7 dias, o próprio nome da vela já está dando a dica. Vela de 7 dias. Então tem que rezar 7 dias, não é deixar a vela lá, né? Faça a mentalização 7 dias. Bom, aí você fez esse quadrado, né, de velas, e aí você vai pegar uma folha de sulfite a lápis e escrever ou já vendi, está vendido, ou já aluguei, está alugado. E aí você vai colocar as tirinhas, né? Aqui está uma ponta do quadrado, aqui está outra ponta. Então, aí você põe já vendi, né? E aí aqui tem outra ponta, aqui outra ponta. Está vendido ou já aluguei, está alugado, né? E pede, né? Como a gente está trabalhando com o calendário da Fraternidade Branca, pede para a chama verde, né? Trazer a prosperidade, pede para Júpiter, né? Trazer quem é Júpiter? Júpiter é o grande benéfico da astrologia e é o regente desse ano, né? Júpiter é o regente de 2025, trazer as bênçãos, Júpiter traz a sorte. E qual é a imagem da deusa romana Fortuna, né? Ela tem uma cornucópia, uma concha grande, que sai ou frutas, ou sai moedas, não é assim? Então pede para esse casal, a deusa romana Fortuna e Deus Júpiter, abençoar. E aí, em cima, na parte de cima, vocês vão identificar o imóvel. Vocês vão pegar ali. Então, tá aqui as 4 velas verdes. Então, as tirinhas já vendi, está vendido. Vai ficar um X, tá? De papel assim, tirinha. Já vendi, está vendido. Ou já aluguei, está alugado. E aí, em cima desse triângulo, você vai identificar o imóvel. Se é um imóvel no campo, se é um imóvel na praia, se é o seu próprio imóvel, aonde você está fazendo, não precisa identificar. Mas se é um imóvel fora, né, da onde você está, identifica e pede, né, faz a mentalização. Eu gosto muito de trabalhar com 2 coisas. Cores e mentalizações. Mentaliza a cornucópia, aquela concha grande da deusa a romana Fortuna, né? Ali com as moedas ou com as frutas, assim, abençoando aquilo. Mentaliza Júpiter, né? Pondo as bênçãos, trazendo a sorte, tá? E pode colocar também no papelzinho da identificação do imóvel, se tem algum corretor envolvido, coloca o nome também para abençoar, para trazer inspiração. Então é uma magia muito simples de fazer, quadradinho de vela verde, pedindo esse ancoramento para compra e venda e para locação. E faça isso todas as quintas-feiras, né? Agora, é o que eu falei, velinha, se a velinha é uma velinha de 7 dias, vai rezando 7 dias, tá? Aí depois, acabou lá a vela, faz o quê, né? Os papeizinhos, é bom fazer a queima, pega um fósforo, sempre natural, fósforo, é melhor, né? Se tiver.
queima, pedindo para que abra os caminhos, né? O fogo, ele tem a finalidade de clarear, né, o caminho, ele clareia e ele queima a negatividade. Então, aqueles papeizinhos vocês podem queimar, pedindo que o elemento fogo seja ativado e jogar fora, né? As cinzas, o resto de magia é resto. A cinza no lixo, resto é resto. A vela, ela tá ativa espiritualmente quando ela tá acesa. Apagou, né? Não tem mais. Então pode jogar no lixo normal. Então é uma magia simples para parte imobiliária, certo? E vamos agora, eu vou trazendo a dica aí para vocês do triângulo, né? Dos triângulos dos signos: fogo, terra, ar e água. Então vamos lá. Vamos ver aqui primeiro fogo, a fogueira cigana, né? O fogo da fogueira cigana com o baralho cigano, tá? Então a gente vai conectar os signos de fogo. Quais são os signos de fogo? Áries, Leão e Sagitário. Então vamos embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Saracali, de todo o povo cigano, povo do Oriente, povo das estrelas, para trazer aí a mensagem para os signos de fogo: Áries, Leão e Sagitário. Olha, sai a carta número 21 do baralho cigano, a carta da montanha, né? A montanha é uma carta de estrutura sólida, porém ela é uma carta de tempo no baralho cigano, né? É demorado. Então, a montanha fala que é uma semana de vocês estruturando as coisas, é uma carta fixa do baralho cigano, porém tem que ter paciência, né? Então, eu sempre dou exemplo quando eu dou a aula. Vocês vão escalar lá uma montanha, né? Para chegar lá no topo da montanha, para ter aquela vista bonita. É rápido escalar a montanha? Não, é demorado. Então, vai ralar um pouco o joelho, cotovelo, dar uma escorregadinha, não é isso? Então, requer o quê? Para você chegar lá no topo da montanha? Foco, direção, constância, persistência, né? Então, uma semana que os signos de fogo, né? Os arianos, os leoninos e os sagitarianos têm que ter essa direção para chegar onde quer. Então, essa carta, ela é uma carta de promoção, ela é uma carta de melhora, é um 21, 2 mais 1 dá 3, ela cresce, né? Mas ela tem esse momento de estruturar lentamente, né? Mas ela traz. É uma carta boa também para vocês mexerem com papelada. Ela é a carta do judiciário. Então, mexer com papelada, documente tudo. Então, tudo que for importante, os signos de fogo devem documentar. E quem traz a proteção para o signo de fogo essa semana é Xangô, o orixá da justiça. O ponto de força de Xangô é nas pedreiras, é na montanha. Então, qual é o lema de Xangô? Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Então, é uma semana de ter a honestidade, ser justo, equilibrado. Então, é uma carta extremamente positiva que traz, a palavra-chave da montanha é crescimento, é expansão, é melhora, porém lentamente, né? Se fixando nas coisas sólidas. Então, uma carta extremamente positiva. E se você quiser fazer suas perguntas aí, aqui eu tô com 4 oráculos à disposição, né? Bom aí que tá começando a semana, se tem alguma pendência para ser resolvida, ó, tem o baralho cigano, o Ogam, né? O tarô e as runas. Liguem no 3251 3020. Vou repetir, liga e faça a sua pergunta. 3251 3020. E a gente faz a mensagem aqui, dependendo da energia que vocês querem. Vamos lá agora para os signos de terra. Vamos lá, os signos de terra, o triângulo da terra. E eu vou usar qual? Eu vou usar o Ogam. O Ogam é um oráculo das árvores, né? Ele é ligado, o Ogam, ao elemento terra. Então, qual é o triângulo da terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, a gente vai fazer aqui com o Ogam, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma, e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas, de Brígide, vamos lá, Mananã, todos os deuses aqui, celtas, envolvendo o Ogam para os signos de terra: Touro,
Virgem e Capricórnio. Vamos lá ver que árvore que sai. Sai a árvore número 6, né? É a árvore do espinheiro branco. Então, qual é a dica aí para os signos de terra? O próprio nome fala, né? Espinheiro. Então, pode ter aí alguns espinhos essa semana. E qual é a dica para os signos de terra? Para resolver essas questões, né? Não vire de fala tchau, vou embora, não vou resolver. Não vire as costas para os desafios dessa semana. É uma semana que vai ter os desafios, porém vocês têm que ter um jogo de cintura, uma flexibilidade, uma adaptabilidade. Então, eu vou dar um exemplo. Então, tem uma floresta que tem o espinheiro branco. Você passa para o outro lado da floresta? Passa. Só que você tem que ir abaixar. Então, a primeira coisa, humildade e, né, fazer que nem a cobra, assim, serpentear para passar. Então, é uma semana que os signos de terra têm que ter esse jogo de cintura, tem que ter essa flexibilidade, tem que ter essa humildade. É uma carta que fala de humildade, porque essa carta do espinheiro branco, ela é uma carta que fala de obstáculos, porém obstáculos passageiros, tá? Então, em frente com estratégia, em frente com inteligência, né? Sem bater de frente. Então, essa é a dica aí do espinheiro branco para os signos de terra. E agora, vamos lá para os signos de ar. Vamos dar aí uma mensagem para os signos de ar. O triângulo do ar. Quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Então, os geminianos, né? Os aquarianos e os librianos, eu vou tirar aqui o tarô. O tarô, ele tem a energia, né? O jogo primitivo do tarô, o tarô de Marsella, que deu origem a esse monte de tarô que a gente tem por aí, ele tem muito anjo nos arcanos maiores, né? A carta da temperança, ele tem a carta dos enamorados, a carta do mundo, a carta do julgamento. Então, o tarô tem uma energia dos anjos. E os anjos trazem o elemento ar. Então, a gente faz a conexão com o tarô com os signos de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos ver aí que os anjos, que as 9 categorias angelicais falam aí para os signos de ar. Olha, sai a carta número 7 do tarô, a carta do carro. A palavra-chave do carro é resolução. Qual que é a imagem clássica do carro? É o imperador numa biga, ele está controlando e direcionando os cavalos. Então, essa carta tem um cunho de controle e direcionamento. Então, signos de ar, por mais situação de tensão que vocês possam viver, né? As coisas vão estar nas suas rédeas. Vocês vão conseguir controlar, vocês vão conseguir direcionar. Então, é uma carta que tem esse cunho, né? É uma carta regida por Marte. Mete as caras, tenha coragem, ousadia, vai em frente. É uma das 3 cartas dos arcanos maiores de grande movimento, né? Então, traz esse momento de se mexer. Então, é vitória, conquista, é a carta da coroa dos louros, né? Então, o carro, geralmente, você tira o que tem que tirar e coloca o que tem que... Passou o carro, passou o carro. Não dá mais para pegar aquela carona, certo? Então, traz esse momento de direção. Então, a primeira parte, vocês têm que intuir, né? Seria a carta anterior de 6, intui, que é os enamorados. Então, primeiro é o momento mais intui, a resposta vai tá dentro de vocês, e aí depois que intuir, essa carta é o mão na massa. Aí vai lá e faz o que a intuição mandou, tá? Uma carta de movimento controlado e direcionado. Uma carta extremamente positiva aí para os signos de ar. E agora, vamos lá para os signos de água. Então, o triângulo da água. Câncer, Escorpião
e peixes. Esse é o triângulo da água. Os cancerianos, os escorpianos e os piscianos. E se vocês quiserem perguntar aí alguma coisa, né? A gente está começando a semana agora, né? Então pode ter alguma pendência para resolver. É no 3251 3020, tá? 3251 3020. Então, vamos voltando aqui para os signos, o triângulo da água, Câncer, Escorpião e Peixes. E nós vamos aqui trazer o ancoramento de Odin, o deus das runas, né? E todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas através das runas. Por quê? As runas têm um elemento do gelo, né? Que o gelo nada mais é que a água congelada. Então, para mim, as runas têm esse elemento diferente, tem 3 runas de gelo. Então, para mim, eu uno as runas aqui com a água, né? Então, vamos pedindo para Odin aqui envolver essas runas e trazer aí o aconselhamento para os cancerianos, escorpianos e piscianos. Olha, aqui sai a runa da humanidade. Então, a dica para vocês essa semana é uma dica bem assim reflexiva. A orientação eu, como homem, né, o microcosmo, inserido no planeta, o macrocosmo, qual é a minha função? Por isso que essa runa é o homem e a humanidade. O que eu vim fazer? O que eu posso ajudar? Qual a minha missão de vida? O que eu posso cooperar para que esse planeta fique melhor, né? Então, esse é um momento dessa reflexão. Às vezes a gente tem que pagar o boleto, a gente trabalha numa coisa, mas a gente também pode ter uma outra missão de vida. Essa é a reflexão. Qual é a sua missão de vida real? Essa runa, ela é uma runa também regida por Urano, ela traz a inspiração para os inventores, sabe? Aquela pessoa que inventa lá a cura, que inventa a vacina. Então, é uma semana que traz para vocês aí, os signos de água, uma criatividade, uma originalidade, aquela eureka do futurismo, né? De Urano para vocês, né? É uma runa que fala também uma boa semana para andar em grupos. Ela é uma runa de grupos, de ONG, de trabalhos voluntários, né? É a runa que a união traz a força e traz realmente esses insights para inventos. Então, é uma runa extremamente positiva, né? É uma runa que fala da união. Então, uma runa muito positiva aí. E agora, vamos ver também uma mensagem para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo aí o seu ano novo pessoal, começando aí, né, o seu ciclo novo, né, que o aniversário, na realidade, é o nosso ano novo real. A gente tem o ano novo, a gente tem aquele ano novo, né, de dezembro para janeiro, que é o ano novo da humanidade, mas a nossa vibração espiritual muda no dia do nosso aniversário, né? Então, vamos ver aqui uma mensagem para os aniversariantes da semana. Eu vou escolher aqui o baralho cigano para trazer aí a mensagem para os aniversariantes da semana. Então, vocês que estão fazendo aniversário aí. Vamos ver aí o que Santa Sara Kali, todo o povo cigano, todo o povo do Oriente traz aí para os aniversariantes da semana. Olha, aqui sai a carta número 11 do baralho cigano. Sai a carta do chicote. A primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês que estão aniversariando, limpezas espirituais. Olha o número da carta, ela traz um 11, que na redução dá um 2. O 2 e é uma mensagem espiritual, né? O chicote traz uma mensagem espiritual. O 2 não se vire sozinho, peça ajuda. Então, faça limpeza,
por uma pessoa que peça para fazer limpeza, uma pessoa que tem a técnica de fazer limpeza, tá? Peça ajuda. Porque espiritualmente pode ter alguma coisa que vem carregando do ano que passou, ainda alguma coisinha amarrada. Então tem que liberar isso. E a limpeza espiritual é muito bom para isso. Então peça ajuda. E vocês podem lidar com pessoas ou situações, né? Chicote. O que são pessoas chicote, né? Eu tenho um chicote, você não tem um chicote. Quem manda sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então, às vezes, vocês podem lidar com pessoas inflexíveis. Então, é um momento de ser o quê? Estratégico, né? Você vê que a pessoa lá não muda uma peninha, tem que ser tudo do jeito que ela quer. Então, e façam orações, porque é uma carta que pede fazer as limpezas, pedir ajuda, né? Então, se tem aí alguma situação vivendo chicote, né, tem que ter esse jogo de cintura. E agora, né, nós vamos fazer uma pergunta mental, certo? Então, vamos lá. Mentalizem aí uma questão que vocês querem saber, alguma pendência que vocês têm para resolver essa semana aí. Pensa alguma coisa objetiva, uma coisa direcionada, tá, gente? Vamos antes da pergunta mental. Tem alguém? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo bem. Qual o seu Prazer. nome? Meu nome é Camila, é um prazer falar com você, viu? Tudo bem, Camila. Você quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer, assim, eu sei que é uma pergunta um pouco genérica, eu fiz aniversário agora no dia 3, e eu queria saber, assim, uma retrospectiva do como será o longo do meu ano em relação à parte profissional. Ah, tá. A parte profissional. Você está trabalhando? Eu tenho um empreendimento que não anda muito bem, então, assim, eu queria saber se eu prossigo, se eu vou para uma nova jornada. Tá. E você quer qual oráculo? Tarô, baralho cigano, runas ou Olga? Olha, eu quero deixar a sua intuição dizer qual seria a melhor opção para nós. Tá. Então mentaliza esse empreendimento, desliga que eu vou aqui atender. Mentaliza bem firme a pergunta que você fez, traz a energia da pergunta através do pensamento, pensa nesse empreendimento, se vale a pena continuar ou não, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, viu? Nada. Ótima tarde. Obrigada a você também. Vamos lá. Então, vamos embaralhar o baralho cigano, pedindo o juramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano do Oriente. Sai a chave, né? A palavra principal é resolução. Eu vejo que tem jeito, tá? A chave é uma carta de tempo no baralho cigano, ela é rápida, então você vai resolver, mas depende de você, tá? É um número iniciático, é um 33, que traz um momento iniciático de proteção espiritual, mas é aquele negócio, para você abrir alguma coisa ou fechar alguma coisa, você tem que pegar o molho da chave e enfiar na fechadura. O que a chave fala tem resolução, tem solução, porém tem que se mexer. É um sim, é uma carta rápida, tá? E olha, para vocês, se vocês quiserem uma consulta completa, eu uso tarô, baralho cigano, runas, yoga. A consulta é bem aprofundada, mapeia todos os setores e corpos. Eu tenho uma limpeza espiritual também, que é o complemento. Eu entro dentro do campo áureo, que é o mão na massa, né? Alinho todos os centros de força, os corpos e potencializo os projetos. Para vocês que estão fazendo aniversário, eu tenho a numerologia do teu ano pessoal e também os cursos. Quem quer aprender tarô, baralho cigano, runas yoga, cursos. Então, cursos oraculares, limpeza espiritual, numerologia e consulta oracular é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Temos o canal no YouTube, Facebook e Instagram, onde eu posto logo cedo o calendário espiritual para vocês saberem a energia espiritual do dia. Então, as redes sociais é Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir. Entra lá para você saber a energia lá do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.